Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje temos uma entrevista com o especialista em BNDES, Mauro Marini, da Fórmula Consultoria. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Dessa semana, diretamente da plataforma Brasil Bens, vamos falar sobre o BNDES. Nossos convidados, o Mauro Oramini, a Andréia Carlos e o Elcio Monteiro, CEO da plataforma Brasil Bens. E o nosso convidado aqui especial, o Mauro Oramini, ele veio nos falar sobre o BNDES, veio desmistificar esse assunto, né, Carlos? Que é tão polêmico, todo mundo pensa que o BNDES é só para os grandes empresários, né? E na verdade a gente vai saber tudo hoje. Bom, um prazer estar aqui. Meu nome é Mauro Marini, eu sou de formação administrador de empresas e fui bancário há muito tempo, né? Meu último banco foi o Banco BCN, eu era coordenador de plataformas jurídicas, né? E o assunto BNDES, ele parece ser complicado, mas ele tem funções importantes, né? É um banco de desenvolvimento que é formado para geração de empregos, né? Então, eu listei aqui 3 linhas de BNDES, que são as mais tradicionais. Primeira linha de BNDES é o cartão BNDES, que é um cartão como se fosse um cartão de crédito, que o valor de cada cliente é definido pelo seu banco que ele trabalha, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. É um cartão que você pode comprar, inclusive veículos utilitários, né? E é um prazo de 60 meses, com uma taxa interessante. É 1,44 ao mês, com carência de até 6 meses. Olha só que notícia boa. Ô Mauro, e como a gente consegue esse cartão? Esse cartão, o cartão BNDES, você tem que solicitar no seu banco, que você tem conta corrente, que a emissão e a responsabilidade do cartão é exclusivamente do banco. O BNDES só faz o repasse do montante aprovado para aquele cliente. E pessoas físicas ou jurídicas? Não, somente pessoas jurídicas ou profissional liberal que tenha CNPJ. Então, só para eu poder... Boa tarde, Mauro. Agradeço também, Dani. Novamente, a gente tem o propósito de sempre trazer linha de crédito aí para apresentar para os nossos parceiros e para os nossos consumidores, né? Uma dúvida que eu tenho. Então, o BNDES tem a intermediação desse recurso é feito pelos bancos que a empresa vai ter a conta, utilizando a conta corrente, né? Exato. Por ali que ele vai fazer Exato. E outras linhas também, depois eu falo de outras linhas, mas operações até 20 milhões de reais, certo, é obrigado a ter uma interveniência bancária. Melhor, um banco tem que ser avalista daquela operação. Acima desse valor, você pode ir direto no BNDES. Acima de 20 milhões pode ir direto? Acima de 20 milhões. Abaixo de 20, né, pelas agências? É repassado por um banco que ele vira interveniente da operação. Tá. E esse aval que teria que ter, essa carta que você falou, geralmente tem que ser desse banco que está fazendo a intermediação? Exatamente, mas isso independe, porque mesmo você tendo a aprovação de um desses bancos, você tem que ter uma garantia na operação. Uma garantia real? Uma garantia real de 130% do valor da operação. Por exemplo, uma operação de 1 milhão, você tem que apresentar 1.300.000 de garantia de 1.300.000. E essa garantia pode ser móvel? A garantia é móvel e pode ser em nome de terceiros também. Ou imóvel, né? Ou imóvel. Imóvel. Móvel não, né? Uma garantia, um carro, um caminhão? Não. Tem que ser uma garantia imobiliária, então. Mas esse procedimento é normal em todas as instituições financeiras, né? Não é uma... além de BNDES, eu trabalho com outras linhas de crédito também, né? E normalmente, essas operações mais longas,
a exigência é uma garantia de um imóvel, uma garantia real. Né? Imobiliária, né? Mas o que eu percebi é que o BNDES dá essa carência para a pessoa, a hora que ela Isso. compra um bem, ela tem um prazo para começar a pagar. Essa é uma das vantagens. Exatamente. Eu falei a princípio do cartão, né? Eu anotei aqui também o capital de giro BNDES, né? É uma operação também com garantia real e você pode pegar até 60 meses, com 6 meses a 24 meses de carência. Normalmente, a maior carência é 12 meses, né, que os bancos concedem. E é uma operação interessante, porque no exato momento que você pega, você já não tem aquela obrigação, depois de 30 dias, você já paga a primeira parcela. Se for o exemplo até que nós conversamos, se for uma máquina, a máquina não está nem operando aí, nem gerando receita. Essa linha de máquina chama-se Finame, onde entra ônibus, caminhões, torno, todas as máquinas. Né? Essas linhas, por exemplo, que vai até 60 meses também, ela existe essa carência, que é justamente o que o Elcio falou. Você compra uma máquina, a máquina não está nem montada ainda. Montada, daqui 30 dias, se você fizer um leasing, já está pagando a primeira. Né? Então, me gerou uma dúvida agora, que nem a máquina. Né? Que nós estamos sempre, como nosso nicho principal é consórcio, a gente tem o consórcio como base, e a gente sempre traz essas informações de outras linhas, outros produtos que a gente oferece também. No caso de uma máquina, eu busquei, fiz a compra de uma máquina, a garantia é a máquina ou a garantia tem que ser imobiliária nesse caso? Não. É a própria máquina? Operações de Finame, é o próprio bem. Ônibus, caminhão, máquina, a garantia é o próprio bem. Legal. E uma das vantagens da Finame é que você pode financiar até 100% do bem. Tá. Normalmente você vai fazer uma operação de um leasing, eles querem lá 10% de entrada, 20%, conforme o risco do cliente, né? E é muito interessante o Finame, é uma operação muito utilizada. Agora, para você comprar um equipamento, um torno, por exemplo, de uma empresa pela Finame, esse torno tem que estar cadastrado no BNDES. Tem que ser um dos produtos oferecidos pelo BNDES. Tem que estar catalogado ali na lista de produtos. Né? Inclusive, a nossa empresa faz esse cadastramento também, porque é muito comum. Eu fiz um cadastramento de uma estufa de aquela agricultura... não lembro o nome, com água que fica correndo. Irrigação. Hidroponia. Ele tinha as estufas e ele não tinha linha de crédito para financiar. Quer dizer, ninguém hoje... Então nós fizemos o cadastro... Mas eles aceitam você fazer, mesmo que a máquina não possua ali naquela relação, ele permite catalogar esse equipamento. Sim, mas quem vai fazer daí é o fabricante. Entendi. O fabricante tem que se habilitar com aquela... Mas é permitida essa inclusão de novos produtos. Sim, desde que a gente cadastre. Porque vai surgindo novos equipamentos. O caso da estufa é um exemplo, né? Ele tinha muitas vendas na hora de crédito. Nós fizemos o cadastro BNDES, a estufa... Então, mas uma pergunta que me gera assim, a gente é do mercado de linhas de crédito, né? Tem um pouco... Eu vejo o BNDES um pouco... Não é ausente, eu podia usar a palavra correta, não sei se vocês me ajudam. Não, eu acho que é pouco divulgado. É pouco divulgado, né, Mauro? E também não deve ser tão simples, né? O Mauro, ele é sócio, proprietário da Fórmula Consultoria. E qual é o trabalho da sua empresa? É difícil conseguir essa linha de crédito? Eu não acho difícil. Eu acho que realmente isso que o Elcio falou é verdade. As empresas têm um pouco de receio. É uma falta de conhecimento. É uma linha que não sai. O que está acontecendo hoje, né? Hoje, como a taxa está muito próxima do mercado, os próprios bancos estão oferecendo linhas que são competitivas com o BNDES. Estão equiparadas a esse percentual. A não ser máquinas, equipamento, que você pode ir até 100%, mas uma linha de capital de giro, por exemplo, você tem uma taxa muito próxima. Os bancos, como eu venho da área bancária, os bancos antigamente você falava de carência, esquece, não tinha. Hoje os bancos trabalham com carência. Mesmo com capital de giro. Você fala, eu quero uma carência de 90 dias, eles concedem. E qual é a taxa de juros dos empréstimos do BNDES? Então, hoje a taxa, ela gira em torno de 0,95 ao mês, que dá em torno de 11 ao ano, né? Se você analisar, é uma taxa muito próxima da taxa de mercado hoje. Dos bancos. Mas tem essa carência que chega a 2 anos, oferecer, né? Que é um diferencial. Exatamente, você tem carência, você tem
no caso de máquina, né, por exemplo, que você vai instalar até ajustar tudo aquilo, É necessário essa carência. necessário essa carência. O que eu achei bem interessante quando você colocou que pode utilizar imóvel de terceiros, Isso. não necessariamente da própria pessoa, A da garantia, própria empresa. Né? vamos supor, a empresa chama-se ABC, ele tem um imóvel do pai dele, que é uma fazenda. É possível Ela pode utilizar. ser colocada como Uma garantia de terceiro. De terceiro. Isso facilita, né? Facilita. 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 E qual que é o cliente-alvo do BNDES? Seria o pessoal do agronegócio? O agro, relativamente no Brasil, a gente está vendo muito agro hoje, né? Mas o agro sempre foi cliente. Sempre usou o BNDES. sempre Por isso que eu usou. estou fazendo essa pergunta, que eu sei que o agro sempre usou e agora está sendo Você aberto. pega, por exemplo, silos, que é uma coisa que falta no Brasil, né? Você vê a produção de milho aí, vai estragar muita coisa que não tem nem armazenar, né? E os silos é um produto que você pode fazer pelo BNDES. É uma linha muito boa, e conforme a região do Brasil, nem é pelo BNDES, é pelos fundos constitucionais, que é direto com o governo, que dá até 10 anos de prazo para você pagar. Tem né? uma outra flexibilidade Uma maior outra ainda. flexibilidade. Conforme a região do Brasil, a gente pode direcionar a linha. Por exemplo, do centro-oeste para cima, você faz direto com um fundo constitucional que é no Banco do Brasil. São linhas. Agora, para cá, você é obrigado a fazer pelo BNDES. Entendi. Esse recurso é um recurso É um recurso do Tesouro e do FAT. destinado a atender. Destinado a atender. E o do BNDES também é FAT Também com é tesouro. FAT e Eu estava lendo e vi isso, que vem da mesma... E o que precisa para conseguir isso? Bom, BNDES? a condição sine qua non é ter a certidão negativa dos impostos. a CND. Tem que estar tudo em dia. Se você não tiver a CND, não sai. E outra coisa que ultimamente tem sido exigido no Estado, aqui em São Paulo, é CETESB, né? Então, você tem que ter um certificado que aquela operação não vai ser prejudicar o meio ambiente, alguma coisa assim. É que tem esse controle. O resto da documentação é comum, é o contrato social, é os balanços da empresa. E outra coisa que eu sempre falo nas minhas reuniões, o que aprova crédito chama-se capacidade de pagamento. Né? Análise. Se tiver capacidade, vai aprovar. Porque a gente vê no mercado, o pessoal tem um vasto patrimônio, mas não tem renda daquele patrimônio. Quer dizer, como que você vai fazer uma operação se a pessoa não tem capacidade de pagamento? Então é muito importante. Tem que mostrar uma renda mensal. Você pegar o faturamento dos últimos 24 meses, o atual, o balanço, né? Por quê? Porque o banco, quando a operação é direta, a análise é muito criteriosa também. Você está fazendo uma operação de valores expressivos, né? A maior operação que nós fizemos foi de 1 bilhão e 400. Foi a Simpor Cimentos Portugueses, que ela foi vendida, não está mais no Brasil, foi vendida para a Camargo Correia. Nós constituímos garantia internacional para fazer essa operação. Para conseguir viabilizar. Para conseguir viabilizar. Ô Mauro, e a Fórmula Consultoria, ela faz todo esse projeto, né? Sim, nós fazemos o projeto, nós acompanhamos a evolução do projeto. Você pega, por exemplo, uma expansão de uma empresa, por exemplo, vai ter uma obra civil. E o BNDES, vamos supor que ela precise de 20 milhões para fazer aquela expansão na área civil. Ele não vai acreditar os 20 milhões na conta da empresa. Então, você vai liberando por fases, por metro construído. Cronograma financeiro. Cronograma. E quem faz esse serviço somos nós. Quer dizer, nós pegamos a nota lá do concreto, da terraplanagem. Tem que ir apresentando no cronograma financeiro sobre reembolso, é isso? E fazendo a liberação, exatamente. A linha está aprovada. E devagar vai comprovando e vai etapa recebendo. por etapa, né? Etapa por etapa. Faz parte do projeto, não é etapa. Mauro, uma pergunta que me gera assim, interesse em explicar e também entender. Né? Existe um percentual de quanto é utilizado isso hoje? É pouco utilizado ou ele é... No Brasil? No Brasil. Não, é muito utilizado. É muito utilizado? Mas eu estava comentando aqui de início, fora do ar aqui, né? Existem operações de volume muito grande pelas grandes empresas, Votorantim, a Fiat, lá de Betim, eles tomam muito recurso, então dá um volume grande. Tá, mas concentrado em poucas empresas. Concentrado em poucas empresas. Valores muito expressivos. Essa é a impressão que todo mundo tem, que o BNDES só serve só para pras grandes empresas, né? Para os milhões. Né?
E não, né? Serve para E o interessante, por exemplo, da Finame, o equipamento tem que ter 80% de índice de nacionalização. para poder aprovar. Outro Por fator. exemplo. Por isso que precisa de um projeto, né? Por exemplo, você vai trazer um equipamento que não tem no Brasil. Não vai ter. Não existe no Brasil. Aconteceu, Uma máquina, vou trazer aconteceu uma máquina com a da gente Alemanha. uma máquina de medicina que era francesa, né? E não tinha no Brasil. Então, o que você pega nesse caso? Você pega uma carta da BIMAC, que é a Associação dos Fabricantes, e fala, olha, essa máquina, daí você consegue fazer pelo Finame. Mas tem que provar que ela não tem similar no Brasil. Similar no Brasil. Tá. Se ela não tiver nenhum outro fabricante aqui, né? Faça parecido. Todo país tem um BNDES. A Alemanha, por exemplo, aquelas máquinas de gráfica, que é muito famosa, Hollenberg, né? Aquelas máquinas. Existe um banco na Alemanha que chama Hermes, que é o BNDES deles. Mas eles só financiam produto feito na Alemanha. Na Alemanha mesmo. Então, o objetivo do BNDES é esse, é fomentar a indústria brasileira e gerar emprego no Brasil. A gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já com mais esse assunto que está muito interessante. Estamos falando sobre BNDES, não saiam daí. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa, há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes, venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset. Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Voltando com o Atual e Chique, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, estamos falando sobre o BNDES. Nosso convidado, sócio-diretor da empresa Fórmula Consultoria, Mauro Marini. Mauro, agora eu queria que você falasse uma dúvida minha, né? E para quem está assistindo a gente, porque esse assunto é meio confuso, né? Confuso não, a gente está tentando desmistificá-lo, né? Que é um assunto bem complexo. Para uma pessoa que está tentando abrir o seu negócio, que está com um projeto, tem planos e está precisando ali de um investimento inicial. Não, existe essa possibilidade, mas as condições são as mesmas. Desde que ele apresente as garantias necessárias e faça um cronograma de faturamento, tudo isso, é perfeitamente viável essa operação. É esse projeto, né, que a gente falou no primeiro bloco. Seria uma empresa que iria iniciar as operações, tem um produto bom, de mercado, né? E ela sabe que é um investimento que ela vai fazer com certeza de retorno. Tudo isso é avaliado, então, até se o produto é bom, né? Fazemos um fluxo de possíveis faturamentos futuros para ela garantir que ela vai conseguir pagar aquele empréstimo. Isso é muito importante fazer. Então existe a possibilidade, Existe, né? A possibilidade. E como eu falei, a gente vê só os grandes empresários, né? Que você falou também que o ideal é começar ali com uns 500 mil, já é interessante esse valor. Eu acho que essas operações de expansão ou de investimentos ou capital de giro, se você fizer menor que esse valor, já fica pesado para todas as partes. Para quem vai elaborar
o projeto vai ficar caro para ele por um valor menor, entendeu? Então, eu acho que no mínimo de R$500 mil você começa já a ter um valor interessante para as duas partes, para o investidor e para quem for fazer o projeto dele, de expansão ou de investimento ou capital de giro, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou pedir um valor menor que seria mais fácil. Não, para o BNDES não existe essa dificuldade, né? Uma coisa que o BNDES criou para fazer esse papel do pequeno e direto é o cartão BNDES, que existe... Facilita, e você pode comprar até matéria-prima. Desde que ela esteja cadastrada no BNDES, você pode comprar. Então a empresa teria que adquirir esse cartão, fazer a aprovação de um projeto. Exatamente. E passar a ter o cartão. Não precisa de projeto. Esse cartão é pedido diretamente no seu banco que você tem conta corrente. Tá. Entendeu? O banco vai te dar um limite. Tá. O limite máximo do cartão são R$2 milhões, tá? Mas tem limite de 30 mil, 15 mil. E o recurso é BNDES? O recurso é BNDES. E quanto tempo leva para ele conseguir na agência dele, pelo banco que ele tem conta corrente? Em torno de 60 dias. Ele vai conseguir um cartão? Vai conseguir. Aí ele pode usar esse recurso para fazer as aquisições? Eu, por exemplo, pedi para uma empresa, que eu inclusive fui vice-presidente da empresa, que é o Clube Espéria. Eu peguei um cartão na época lá de 150 mil, eu troquei todos os computadores da empresa. Com esse cartão? Com esse cartão. Olha isso. Entendeu? Comprei na época acho que 30, 40 notebooks, né? Modernizamos toda a parte de TI da empresa e com um custo abaixo de mercado e com prazo de 60 meses, quer dizer... Isso que é o bom do BNDES. É o bom, nós pagamos a operação muito tranquilo, né? Para pagar, porque tinha prazo, tinha uma carência de 3 meses na operação. A pessoa que quer trocar os maquinários da empresa, quer renovar a frota. Quando é um produto de valor maior, eu já digo que o Finame é a melhor coisa, né? O Finame acontece... como que funciona o Finame? A máquina está cadastrada, o banco aprovou, eles soltam um número para você, que chama-se PAC. Mediante esse número, você liga para o fabricante e fala, olha... Está aprovado, o número é esse, PAC, pode faturar o bem. Já aconteceu comigo de uma transportadora, eu ter feito Finame, e quando ele chegou na revenda, a revenda queria empurrar leasing para ele. Né? Aí ele ligou para mim todo apavorado, né? Daí eu liguei para a empresa e falei, olha, nós já passamos para você o número do PAC para você faturar o caminhão, e você está querendo fazer leasing, estou indo aí. Deu meia hora, o meu cliente me ligou e falou, pô, o que você falou? A nota já está aqui no meu fax, na época tinha fax. Não, é muito ainda, mais né? interessante, né? O leasing ele já ia ter que começar a pagar no próximo mês. mês. E outra, normalmente as revendas têm algum retorno de financiamento, Sim, né? Então eles não querem fazer o que é mais fácil e mais barato para o cliente. Né? Cada um quer vender o próprio peixe, né? Seria seu produto. Então, eu acho o Finame muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito interessante, que você usa uma parte que é o pré-operacional. Você ainda não está ganhando dinheiro com aquele produto, né? E você já vai começar a pagar em 30 dias. Não é difícil isso. E agora a plataforma Brasil Bens vai oferecer esse produto também, né? Com a parceria. Essa facilidade não, né? Que nada é fácil, não é? Exato. Mas tem o caminho das pedras para criar, para passar essas barreiras, né? A gente faz um trabalho também, quando a gente começa a analisar uma operação, a gente pergunta para o cliente quais os bancos que você opera. Entendeu? Às vezes ele está muito concentrado num banco e no outro que o banco às vezes está querendo, né? Abrir uma nova empresa, um novo negócio, e é mais fácil de você adquirir. Por isso a importância de procurar uma empresa especializada, né, que já tem os caminhos. Né? A gente manda logo assim, quando a empresa começa a conversar com a gente, primeira coisa, CNPJ. Daí nós já fazemos o levantamento fiscal dela. Né? Segundo passo, quais os bancos que você opera? Aí nós pedimos quanto ela tem, qual é o endividamento dela no mercado, para a gente também direcionar para algum banco que gosta daquele tipo de operação, que é muito comum isso. Cada banco tem o seu perfil. Cada banco tem uma característica, né? Exatamente. E tem uma regra por receita da empresa
para determinado tipo de valor, existe uma sim, né? Como que é feito essa que é a capacidade de pagamento. Tá. Né? E como ela é enquadrada, para a gente ter uma noção de... O enquadramento, você sempre pede o balanço da empresa, Tá. né? Então você vê o retorno da empresa. Pelo faturamento, que vai dar uma limitação. Pelo endividamento dela, né? Tá. Você vai pegar, por exemplo, a empresa deve um faturamento e meio, por exemplo. A nossa cultura de crédito aqui no Brasil fala, esse cara já está tomado. Aí não aprova. É difícil aprovar. Tá. A não ser que, como eu falei, você leva num banco que ele estava querendo abrir aquela empresa, não conseguiu, porque não tinha contato, que acontece muito disso, né? Então você leva, às vezes eles fazem, talvez não do valor que ele precise, mas faz metade para começar a operar, né? Para conhecer a empresa. O interessante que eu vejo é que você pode conseguir esse empréstimo não só se está endividado, para ampliar como capital de giro sim, também. Sim. Uma parte que eu gostaria de falar um pouco, que é a expansão de uma empresa ou uma modernização da empresa. Modernização, maquinário. Quando a gente senta para fazer uma reunião dessa de expansão, a gente fala para o empresário, normalmente ele chama o pessoal dele da fábrica ou do escritório, né? E a gente começa a fazer a pergunta para eles, olha, monta a tua sala como se fosse a melhor sala do mundo. Você põe um frigobar, ar-condicionado, todo esse equipamento, ele é financiado pelo BNDES. Entendeu? Mesmo que depois o sócio proprietário corte. Não, para que o Elcio quer frigobar na sala dele? Mesmo que ele corte. Mas a gente fala isso porque tudo é feito pelo BNDES. Tudo pode ser. Pode ser feito. É melhor cortar posterior, então, mas é lançar o que precisa fazer, né? Você põe, eu quero trocar toda a minha área de TI, eu quero pôr alarme novo aqui na minha empresa, que ela vai ficar mais... Tudo isso é financiado. Então, a gente fala sempre na primeira coisa da reunião, mesmo depois que o proprietário corte alguma coisa que ele acha. Pô, quero pôr uma telona aqui Quer dizer, tudo isso é financiado pelo BNDES. Então, a gente sempre fala, faz o projeto o mais caro que você puder. Depois você corta. O mais completo. Né? É melhor eliminar do que faltar. Do que faltar. Uma coisa que a turma esquece muito, que a gente lembra, é um gerador, por exemplo. Só vai lembrar a hora que está precisando. Né? E já aconteceu com a gente isso, que nós também erramos. E o gerador é caro, né? O gerador é caro, então você pega uma indústria, por exemplo, para a energia, que é muito comum, ela tem que dar sequência naquela produção, às vezes não pode parar a linha, né? É uma necessidade. Então a gente também dá nossas ideias para o empresário. É por isso que precisa de uma consultoria boa. Para ele não esquecer desses produtos, né? E gerador é uma coisa que normalmente ninguém coloca. As pessoas esquecem. Aí ele fala, você não contemplou um gerador aqui no seu projeto. E às vezes o projeto é um valor expressivo e o gerador é um valor pequeno perto do projeto. Né? É bom não economizar em nada. E como sempre fica o nosso compromisso da Brasil Bens trazer um especialista no segmento para a gente poder, os representantes poderem oferecer no mercado para os nossos clientes, né? E a gente fazer com excelência uma aprovação, um trabalho para poder buscar o recurso, Exato. Né, Mauro? A gente tem esse cuidado, Elcio, de não pegar operações que você já não acredita de cara, entendeu? Porque é ruim para nós e para o cliente também, que tem uma expectativa, né? Desse recurso. É um trabalho um pouquinho de longo prazo, não é uma... Então, quando a gente faz essa pré-análise de crédito, a gente também orienta, às vezes, o cliente. Olha, o valor que você está pedindo é excessivo, você não pode fazer uma redução, que garantia que você pode oferecer, para a gente não se comprometer e a pessoa também achar que aquilo vai ser fácil de você. Que vai conseguir, né? Ele se importa. O brasileiro tem um pouco a mania de querer a ideia exagerar. sempre é de fazer a operação. Sim, é interessante para todo mundo. Mas tem que ser coerente, ela tem que ser enquadrada e coerente. Ela tem que ser uma operação dentro das regras do mercado. Até porque a sua empresa só vai receber a hora que a pessoa receber o crédito. Quando é um projeto de investimento, normalmente, isso é importante você falar, nós cobramos de 3% a 5% do valor do projeto. Aí imagine que o projeto seja de R$1 milhão, por exemplo. Então vamos supor que eu vou cobrar o máximo, R$50 mil. Quando a gente assina o contrato de eu fazer o projeto, eu vou cobrar 30% desses 50 mil. Né? Sim. Os demais valores, vão faltar 35 mil, eu vou cobrar dele no êxito do projeto.
Entendeu? E eu vou abater também, se ele já me adiantou mais, eu vou abater esse valor. Quer dizer, ele sempre vai pagar no êxito a maior parte do projeto. Quando ele estiver recebendo o crédito, Quando ele estiver ele vai recebendo fazer o pagamento. crédito. Não, é muito interessante e eu fico muito feliz de levar esse conteúdo interessante para o meu público, né? Porque é pouco divulgado, como a gente falou até agora. As pessoas acham que isso é só para grandes empresários, né? Que a gente vê só as empresas De grande porte. de grande porte, É, que a maioria, se você olhar lá no BNDES... Mas ela estende a toda empresa que quem queira toma crescer. é a Vivo, a são os Votorantim, a grandes. Fiat, a Vale. Quer dizer, o problema de crédito no Brasil é que ainda é uma coisa, a gente sempre comenta isso, né? Todo país do mundo, tudo se compra financiado. Aqui a gente tem a mania de querer comprar à vista. As empresas, eu já peguei empresas de grande porte comprando veículo à vista, porque tem caixa. Sabe, o caixa da empresa, ele acaba. A gente tem que estar sempre trabalhando dentro da normalidade e utilizando crédito no mercado. E trabalhar com planejamento. Exatamente. Aí aplica o recurso, né? Tem ferramenta, vai trabalhar esse dinheiro. Então, eu lembro que eu cheguei na empresa, o cara estava comprando 3 caminhões, é uma empresa famosa, não posso nem falar o nome. Eu falei, mas o cara fazendo um cheque já, Elcio, para comprar 3 caminhões, são caros os caminhões, né? De 300 a 500 mil reais. Cavalo e carreta Um investimento alto. Então, pô, tem o Vamos pensar consórcio, no né? futuro. Elcio? Tem outros- o consórcio, tem o Finame, tem o leasing, quer dizer, a gente tem que aprender a usar crédito no Brasil, que é muito pouco usado ainda. Mas o brasileiro O brasileiro, aprendendo. mas não tem, está aprendendo, mas não tem a cultura de utilização de da usar educação. crédito. Mas também, um estudo que tem, assim, não tem também porque nós nunca tivemos uns recursos a longo prazo. Passou Exato. a ter de poucos anos para cá, né? Os bancos hoje operam com mais prazos, E chegam a dar uma carência, né? Você pega... Eu estava explicando sobre leasing operacional, que alguns bancos já começaram a fazer. Você financia uma parte do carro e fica um residual que no valor, aquele residual que ficou tipo 40%, daqui a 3 anos o carro vale aquele valor. Então ele já te oferece um outro carro, pega aquele como pagamento, quer dizer, essas modalidades facilita, né? estão vindo agora Vai no fidelizando. Brasil. Mas nós somos um país novo ainda. Eu fiz Vamos um curso chegar lá. em 92 na Universidade do Texas. E o nosso professor lá falava que o americano que tem casa própria, ele já tem mais de 60 anos de idade. Porque também tem esse esquema. A pessoa casou. Daqui 2 anos vai um assistente social na casa dele e fala, provavelmente o casamento está dando certo, vocês vão ter filho, nós vamos pegar essa casa, você já compra uma maior, quer dizer, vocês imaginam se isso fosse feito no Brasil? Que hoje quando você vai para um imóvel maior, você tem que se preocupar em vender para comprar outro. Imagine se os bancos pegassem esse imóvel para você... Fazer esse upgrade, né? Exato. Que eles têm esse suporte lá. Eles têm, mas eles não usam ainda. Quer dizer, o mercado é muito grande e agora ele está expandindo, né? E esse treinamento que a gente fez lá, para vocês terem uma base, faz o quê? 30 anos atrás, 30 anos atrás. Nós visitamos a mesa do Citi em Nova York, então eles faziam assim, né? Aí que a gente ficou assustado mesmo com o mercado, né? Então você tinha uma aplicação que vencia hoje no Citi, lá de Nova York. Aí a taxa era, sei lá, 3% ao ano. Daí o Chase estava pagando 3,1%. O próprio operador, funcionário do Citi, passava o dinheiro para o Chase, porque ele estava defendendo o cliente dele. Por 0,10 a mais. Por 0,10 a mais, quer dizer, o mercado aqui ainda não leva desse jeito. Você Mas tem a gente vai chegar lá. Tomara. Isso chama-se profissionalização do mercado. Sim, e educação, né? Que... A própria entrada da XP, dessas corretoras, já mudou muito o mercado. Já melhorou muito. Né? Nós sentimos isso até esse reflexo no consórcio. No consórcio. Trouxe novos profissionais com mais conteúdo de taxa de juros, de custo do dinheiro. Isso agrega, né? Para a gente poder trazer isso para o consumidor. Entendeu? Profissionaliza mais, A gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença de vocês. Que tem mais assunto, né, que a gente está vendo que está fluindo bem.
Legal. Mas logo o Mauro volta com mais novidades pra gente. A gente faz um outro podcast e vamos falar mais sobre e estamos à disposição aí para os representantes e para os clientes. O Mauro tá nos atendendo diretamente na plataforma. De financiamento, de investimentos, a gente sempre trazendo um especialista no segmento. Conhece um pouquinho do mercado. Obrigado. Obrigado, um abraço. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas... O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.